O ar de Washington, D.C. carregava a umidade pesada de um verão implacável, mas dentro do escritório de Lara, o ambiente era glacial. Não pela temperatura controlada, mas pela crescente sensação de que o chão sob seus pés se movia, instável, traiçoeiro. A luz fluorescente zumbia acima, iluminando pilhas de documentos, gráficos complexos e relatórios que até poucas semanas atrás pareciam apenas pedaços de um quebra-cabeça burocrático. Agora, eles se organizavam em um padrão sinistro, uma teia de mentiras e manipulações que apontava para o topo, o salão oval. Lara, aos 35 anos, com a inteligência afiada e a dedicação que a tornaram uma analista política promissora, sentia o peso de cada descoberta como uma pedra em seu estômago. A lembrança do professor Armando, seu mentor, um homem íntegro que defendia a transparência e a ética na política, a assombrava. Sua morte, classificada como um acidente, sempre lhe parecera suspeita, abafada por silêncios e omissões convenientes. Aquele trauma, a ferida mal cicatrizada de uma perda injusta, a tornava mais sensível às nuances da corrupção, mais alerta aos sinais de perigo. Ela revisava, pela enésima vez, os dados sobre os fluxos financeiros obscuros, as transferências de recursos para paraísos fiscais, as empresas de fachada que surgiam e desapareciam como fantasmas. Inicialmente, pensara em erros contábeis, em falhas administrativas, em irregularidades pontuais. Mas a escala, a complexidade e a persistência dos padrões a forçaram a encarar a verdade. Aquilo era algo muito maior, uma conspiração meticulosamente planejada para controlar a economia global. O presidente, um homem que outrora admirara por sua retórica populista e promessas de mudança, estava no centro de tudo. As reuniões secretas, os contatos com figuras sombrias, as decisões políticas que aparentemente não faziam sentido, tudo se encaixava agora em um quebra-cabeça macabro. A paranoia crescia a cada dia. Lara sentia olhares sobre ela no corredor, sussurros em reuniões, a sensação constante de estar sendo observada. Seu apartamento, antes um refúgio, agora parecia uma armadilha. Ela reforçou a segurança, instalou câmeras e alarmes, mas sabia que aquilo era apenas uma ilusão de proteção. Eles, quem quer que fossem, tinham poder, influência e recursos ilimitados. E ela, uma mera analista, estava se tornando um estorvo, uma ameaça ao seu plano. A única pessoa em quem Lara sentia que poderia confiar era Sofia, sua irmã, uma jornalista investigativa conhecida por sua coragem e independência. Mas a relação entre elas era tensa, marcada por ressentimentos antigos e mágoas não resolvidas. Sofia, sempre crítica e desafiadora, nunca havia aprovado a escolha de Lara pela política, considerando-a um jogo sujo e corrupto. Além disso, Sofia conhecia segredos sobre o passado de Lara, erros de juventude que poderiam destruir sua reputação e comprometer sua investigação. O toque do telefone a arrancou de seus pensamentos. Era um número desconhecido. Hesitou antes de atender. Uma voz fria e calculista do outro lado da linha proferiu uma única frase que a atingiu como um golpe. Sua filha é nossa garantia de cooperação. O sangue de Lara gelou nas veias. A imagem de Isabela, sua menina de 7 anos, com seus olhos brilhantes e sorriso inocente, invadiu sua mente. Ameaçar a filha era cruzar uma linha, era um ataque baixo e desumano. Lara respirou fundo, tentando controlar o pânico que ameaçava consumi-la. Agora, não era apenas uma questão de descobrir a verdade, mas de salvar a vida de quem mais amava. A escolha era clara, mas aterrorizante. Ceder às demandas dos conspiradores ou arriscar tudo para expor a verdade e proteger Isabela. O peso do mundo desabou sobre seus ombros, esmagando-a sob o fardo de uma decisão impossível. O escritório, antes apenas frio,
agora parecia sufocante, um labirinto de sombras e segredos, onde a esperança se esvaía a cada segundo. A noite caía sobre Washington, D.C., e com ela, a sombra da conspiração se estendia, ameaçando engolir Lara e tudo o que ela prezava. A voz na linha ecoava em sua mente como um trovão distante, cada sílaba reverberando o terror da ameaça. Lara desligou o telefone, as mãos trêmulas, e se levantou, percorrendo o escritório como uma sombra. A racionalidade, sua aliada constante, parecia se esvair. A imagem do sorriso de Isabela, a textura macia de seus cabelos, a melodia de sua risada, tudo era agora um lembrete doloroso de sua vulnerabilidade. O que antes era uma investigação política, uma busca por justiça e transparência, transformara-se em uma luta desesperada pela sobrevivência. A teia da conspiração se apertava, envolvendo-a em um nó de angústia e desespero. Ela precisava de um plano, uma estratégia. A polícia, o FBI, confiar neles era um risco. A infiltração era profunda, a corrupção generalizada. Imagine por um instante tentar limpar um pântano com uma peneira. Era a mesma situação. Lara sabia que estava sozinha, navegando em águas turbulentas, cercada por predadores implacáveis. A única bússola que possuía era sua intuição e a memória de Armando, que sempre a ensinara a seguir a verdade, mesmo que ela a levasse a lugares sombrios. Sofia. A jornalista era sua única esperança, apesar da animosidade entre elas. Sofia tinha contatos, recursos, a audácia necessária para enfrentar o sistema, mas como abordá-la? Revelar a verdade era arriscado. Expor seus próprios segredos poderia destruir qualquer chance de aliança. Lara se lembrava da discussão acalorada que tiveram anos atrás, quando Lara decidira seguir a carreira política e Sofia a acusara de se vender ao poder. A ferida ainda latejava, um lembrete constante de suas diferenças irreconciliáveis. A decisão foi tomada. Lara dirigiu até o apartamento de Sofia, o coração martelando no peito. A noite estava escura e chuvosa, a cidade cintilava sob um véu de névoa. Ao se aproximar do prédio, sentiu-se observada. A paranoia a consumia, cada sombra parecia esconder uma ameaça. Entrou no prédio, subiu as escadas e finalmente parou em frente à porta de Sofia. Hesitou antes de tocar a campainha. A porta se abriu, revelando Sofia, com os cabelos despenteados e um olhar desconfiado. "Lara, o que você está fazendo aqui a essa hora?" A voz de Sofia era fria e distante. Lara respirou fundo e começou a falar, contando tudo. A conspiração, as ameaças, o sequestro de Isabela. Sofia ouviu em silêncio, o rosto impassível, sem demonstrar qualquer emoção. Ao terminar, Lara esperava raiva, acusações, talvez até um sermão. Mas Sofia apenas a encarou por um longo momento antes de dizer: "Eu sempre soube que você acabaria se metendo em problemas." A resposta de Sofia a desarmou. Não era o que ela esperava. Você vai me ajudar?" Lara perguntou, a voz embargada. Sofia suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Eu não concordo com suas escolhas, Lara. Mas eu não vou deixar que machuquem minha sobrinha." Um lampejo de determinação brilhou em seus olhos. "Mas você precisa me contar tudo, cada detalhe. E prepare-se, porque o que vamos enfrentar é muito maior do que você imagina." A aliança improvável estava selada, forjada na urgência da crise e na necessidade de proteger Isabela. A partir daquele momento, Lara e Sofia se tornaram duas peças em um tabuleiro perigoso, lutando contra um inimigo invisível e implacável. A busca pela verdade se intensificou, levando-as a becos escuros, encontros secretos e revelações chocantes. Cada passo as aproximando do epicentro da conspiração e, ao mesmo tempo, colocando suas vidas em risco crescente. A colaboração entre Lara e Sofia, embora relutante no início, revelou-se um trunfo inesperado. A perspicácia analítica de Lara, combinada com a habilidade investigativa de Sofia, formava uma dupla formidável. Sofia,
com sua rede de informantes e acesso a fontes privilegiadas, desvendava as camadas da conspiração com uma eficiência impressionante. Descobriram que o presidente, sob a fachada de um líder preocupado com o bem-estar da nação, estava secretamente aliado a um consórcio de magnatas internacionais com o objetivo de manipular os mercados financeiros globais e acumular riqueza ilimitada. Era um jogo de xadrez cósmico, onde os peões eram os cidadãos e o prêmio era o controle do mundo. A investigação as levou a um antigo armazém abandonado nas docas de Georgetown, um lugar esquecido pelo tempo, onde a escuridão parecia engolir a luz. Ali, entre caixotes empoeirados e máquinas enferrujadas, descobriram um centro de operações clandestino, equipado com computadores de última geração e sistemas de comunicação sofisticados. Era o coração da conspiração, o cérebro por trás da manipulação econômica. Imagine a cena. Um labirinto de cabos e telas, iluminado pela luz fria dos monitores, onde homens e mulheres digitavam freneticamente, movendo bilhões de dólares com um clique. Enquanto Sofia coletava evidências digitais, Lara se deparou com um documento que a fez gelar. Era um mapa detalhado dos ativos financeiros da família, incluindo contas bancárias, investimentos e propriedades. Isabela estava marcada no mapa, um alvo. O sequestro não era apenas uma forma de coação, era uma peça fundamental do plano, uma forma de silenciá-la para sempre. A raiva a consumiu, uma fúria cega que a impulsionou a agir. Precisavam encontrar Isabela, e rápido. Sofia rastreou o sinal do último telefonema de Lara, que os levou a uma propriedade isolada nas montanhas da Virgínia Ocidental, um lugar remoto e inóspito onde a lei parecia não chegar. A jornada foi tensa, cada curva da estrada parecendo esconder uma emboscada. A chuva caía torrencialmente, transformando a estrada em um rio de lama. A atmosfera era opressiva, prenunciando perigo. Ao se aproximarem da propriedade, foram recebidas por uma barricada e um grupo de homens armados. Um confronto era inevitável. Lara, apesar de sua formação em análise política, possuía treinamento em defesa pessoal, resultado de um programa de segurança implementado em seu antigo emprego. Sofia, por sua vez, era uma mestre em disfarces e infiltração, com a capacidade de se adaptar a qualquer situação. Juntas, elas formavam uma força a ser reconhecida. A ação foi rápida e brutal. Lara e Sofia, utilizando táticas de guerrilha e aproveitando o terreno acidentado, neutralizaram os guardas com precisão e eficiência. A adrenalina corria em suas veias, impulsionando-as a seguir em frente. Invadiram a casa, vasculhando cada cômodo em busca de Isabela. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de seus próprios passos e pelo crepitar da chuva. Finalmente, no porão, encontraram a menina, amarrada e amordaçada, mas ilesa. O alívio as inundou, uma onda de esperança em meio ao caos. Mas a alegria foi efêmera. Ao saírem do porão, foram confrontadas pelo mentor da conspiração, um homem poderoso e implacável que as esperava com um sorriso gélido no rosto. A batalha final estava prestes a começar. O homem, identificado como Victor Martel, exibia uma calma perturbadora, como um predador observando sua presa. Seu olhar era frio e calculista, desprovido de qualquer traço de humanidade. Ele era o arquiteto da conspiração, a mente por trás da manipulação econômica, um fantasma que operava nas sombras do poder. Vocês são persistentes, devo admitir, disse Martel, a voz carregada de desdém. Mas chegar até aqui foi um erro. Agora, vocês e sua filhinha pagarão as consequências. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Martel era perigoso, um lobo em pele de cordeiro. Ele representava tudo o que ela odiava na política: a corrupção, a ganância, a sede insaciável por poder. Sofia se colocou na frente de Isabela, protegendo-a com o corpo. Não vamos deixar você machucá-la, disse Sofia, a voz firme e desafiadora. Martel soltou uma gargalhada seca.
Vocês realmente acham que podem me impedir? Eu tenho o governo, o exército, a mídia, o mundo aos meus pés. Ele gesticulou para seus capangas, que avançaram em direção a Lara e Sofia. A luta foi intensa e brutal. Martel havia contratado mercenários experientes, treinados em combate corpo a corpo e armados com armas de fogo. Lara e Sofia, embora habilidosas, estavam em desvantagem numérica. Utilizaram todos os recursos à sua disposição. Improvisaram armas com objetos encontrados na casa, usaram o ambiente a seu favor e lutaram com uma ferocidade impulsionada pelo desespero. Imagine a cena. Um combate frenético em um porão escuro e úmido, o som de socos, chutes, o estilhaçar de vidro, o cheiro de suor e sangue. Sofia, com sua agilidade e astúcia, conseguiu desarmar um dos mercenários e usar sua própria arma contra ele. Lara, por sua vez, enfrentou Martel em um combate mano a mano. Ele era mais forte e mais experiente, mas Lara compensava com sua determinação e sua raiva. Cada golpe era carregado de emoção, cada movimento era uma declaração de guerra. A luta era uma metáfora da batalha entre o bem e o mal, entre a esperança e o desespero. Enquanto lutavam, Lara percebeu um detalhe crucial. Martel usava um comunicador discreto em seu pulso. Ele estava em contato constante com alguém, dando ordens, coordenando ações. Se ela conseguisse interromper a comunicação, talvez pudesse desmantelar toda a operação. Com um movimento rápido e preciso, Lara desferiu um golpe em Martel, derrubando-o no chão. Em seguida, arrancou o comunicador de seu pulso e o esmagou sob seu pé. O rosto de Martel se contorceu em fúria. "Você não sabe o que fez!" gritou ele. "Você acabou de desencadear uma crise que vai abalar o mundo." Naquele momento, as sirenes da polícia ecoaram do lado de fora. Sofia havia acionado o alarme silencioso, alertando as autoridades. Os mercenários restantes, percebendo que estavam cercados, tentaram fugir, mas foram interceptados pelos policiais. Martel, derrotado e acuado, foi preso e levado sob custódia. A propriedade foi isolada e a investigação começou. A teia da conspiração começava a se desfazer, revelando a extensão da corrupção e da manipulação. Lara abraçou Isabela, sentindo o corpo da filha tremer em seus braços. A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava longe de terminar. A sombra da conspiração ainda pairava sobre elas, e Lara sabia que teriam que lutar para proteger o futuro. A prisão de Martel, embora um triunfo inegável, não dissipou a névoa de incerteza que pairava sobre Washington, D.C. As revelações sobre a conspiração provocaram um terremoto político, abalando os alicerces do governo e expondo a fragilidade das instituições democráticas. A mídia, outrora controlada por Martel e seus aliados, agora clamava por respostas, inundando o público com informações chocantes e análises contundentes. A opinião pública, inicialmente perplexa, se transformou em indignação, exigindo justiça e transparência. No entanto, a verdadeira extensão da conspiração ainda permanecia oculta. Lara e Sofia descobriram, através de documentos apreendidos na propriedade de Martel, que ele era apenas uma peça de um jogo muito maior, um peão em um tabuleiro controlado por forças ainda mais poderosas e obscuras. O consórcio de magnatas internacionais, por trás de tudo, operava em um nível de influência que transcendia as fronteiras nacionais, manipulando governos e mercados financeiros em todo o mundo. Era uma hidra, com múltiplas cabeças e tentáculos que se estendiam por todos os cantos do planeta. Imagine uma teia de aranha gigante, envolvendo o mundo em sua trama pegajosa, sufocando a liberdade e a prosperidade. A investigação as levou a um banco suíço, conhecido por sua discrição e seus serviços de proteção de ativos para clientes de alto perfil. Ali, descobriram uma série de contas secretas, controladas por empresas de fachada e indivíduos fantasmas que serviam como um canal para o fluxo ilícito de fundos. Rastrear o dinheiro era como seguir um labirinto,
cada pista levando a um beco sem saída, cada descoberta levantando novas perguntas. Sofia, com sua experiência em jornalismo investigativo, utilizou suas conexões para obter informações confidenciais de fontes anônimas. Descobriu que um dos principais financiadores da conspiração era um bilionário recluso, conhecido apenas como o Arquiteto, um homem misterioso que vivia em uma ilha particular no Pacífico Sul, cercado por segurança e segredos. Ninguém sabia ao certo quem ele era, de onde vinha ou quais eram suas verdadeiras motivações. Lara, por sua vez, se concentrou em analisar os dados financeiros, buscando padrões e anomalias que pudessem revelar a identidade de o Arquiteto. Passava horas em frente ao computador, decifrando códigos, cruzando informações e desvendando a complexa rede de transações financeiras. A cada nova descoberta, sentia-se mais próxima de desmascarar o verdadeiro mentor da conspiração, mas também mais vulnerável. A cada passo, o perigo aumentava e ela sabia que estava sendo observada, seguida, ameaçada. Durante a investigação, Lara recebeu uma mensagem anônima contendo uma única frase: "Cuidado com sua irmã." O medo a paralisou. Sofia estava se aproximando demais da verdade e Martel, mesmo preso, ainda tinha aliados dispostos a fazer qualquer coisa para proteger seus interesses. Lara precisava alertar Sofia, protegê-la, mas sabia que qualquer movimento em falso poderia colocá-la em risco. O dilema a consumia, rasgando-a entre o dever de proteger sua irmã e a necessidade de continuar a investigação. A sombra da conspiração se estendia, ameaçando engolir tudo o que ela prezava. A sensação de estar encurralada se intensificava como um animal acuado em um canto escuro. A mensagem anônima reverberou como um presságio sinistro, intensificando a apreensão de Lara. Ela tentou contatar Sofia, mas a jornalista não atendia ao telefone. A cada toque sem resposta, o pânico se instalava, corroendo sua racionalidade. Lara reviveu memórias da infância, as brigas com Sofia, as diferenças irreconciliáveis, os momentos de cumplicidade e afeto. A irmã sempre fora impulsiva, destemida, disposta a correr riscos em busca da verdade. Era essa mesma audácia que agora a colocava em perigo. Decidida a encontrar Sofia, Lara dirigiu-se ao escritório da jornalista, o coração na garganta. A rua estava deserta, a atmosfera carregada de tensão. Ao se aproximar do prédio, percebeu algo estranho. A porta do escritório estava entreaberta, as luzes apagadas. Um calafrio percorreu sua espinha. Lara entrou cautelosamente, o olhar varrendo o ambiente em busca de sinais de luta. O escritório estava revirado, papéis espalhados pelo chão, móveis derrubados. A mesa de Sofia estava vazia, o computador desligado. Em meio ao caos, Lara encontrou um bilhete, rabiscado às pressas. Eles sabem. Encontre-me no Farol de Alexandria, Virgínia. Não confie em ninguém. O Farol de Alexandria, um marco histórico da região, era um lugar isolado e perigoso, frequentado por marginais e viciados. Era um ponto de encontro improvável. Mas Sofia, em sua busca incessante pela verdade, poderia ter se colocado em risco para encontrar informações cruciais. Lara sabia que estava entrando em território inimigo. A cada passo, a sensação de perigo se intensificava, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível em direção a uma armadilha. Ela pegou sua arma, verificou o carregador e se preparou para o pior. Imagine-se caminhando em um labirinto escuro, sem saber onde estão as saídas, cercado por sombras e perigos. Era a situação em que Lara se encontrava. Ao chegar ao farol, Lara encontrou o local vigiado por homens armados. Eles estavam posicionados em pontos estratégicos, monitorando todos os acessos. Lara precisava de um plano, uma estratégia para se infiltrar no farol sem ser detectada. Com a ajuda de um antigo contato da polícia, conseguiu obter um uniforme de segurança e um crachá falso. Disfarçada, conseguiu passar pelos guardas e entrar no farol.
O interior do farol era úmido e escuro, com um cheiro forte de maresia e mofo. Lara subiu as escadas em espiral, o coração martelando no peito. A cada degrau, a tensão aumentava, a expectativa se intensificava. Finalmente, chegou ao topo, onde encontro. A mensagem anônima reverberou como um presságio sombrio, intensificando a apreensão de Lara. Ela tentou contatar Sofia, mas a jornalista não atendia o telefone. A cada toque sem resposta, o pânico se aprofundava. Lara sentia um nó na garganta, a angústia a sufocando. Precisava encontrá-la, garantir sua segurança. Mas como? A vigilância era constante, e qualquer movimento descoordenado poderia alertar os conspiradores. Lara recorreu a um antigo contato do tempo de Armando, um especialista em segurança cibernética que operava nas sombras, conhecido apenas como o Corvo. Ele era um homem enigmático, com um passado misterioso e habilidades extraordinárias. O Corvo, relutantemente, concordou em ajudar, rastreando a localização do telefone de Sofia. A notícia que ele trouxe foi devastadora. O sinal estava vindo de um armazém abandonado na zona portuária, um lugar conhecido por suas atividades ilegais e sua atmosfera sinistra. Sem hesitar, Lara se dirigiu ao armazém, disposta a enfrentar qualquer perigo para salvar sua irmã. A chuva voltara a cair, lavando as ruas e obscurecendo a visão. O armazém se erguia como um espectro sombrio, imponente e ameaçador. Ao se aproximar, Lara percebeu que o local estava fortemente vigiado. Homens armados patrulhavam o perímetro e câmeras de segurança monitoravam cada movimento. A infiltração seria arriscada, mas ela não tinha escolha. Utilizando as técnicas de disfarce e infiltração que aprendera com o Corvo, Lara conseguiu se aproximar do armazém sem ser detectada. Escalou a cerca, desviou das câmeras e se esgueirou pelas sombras, até encontrar uma entrada lateral. Lá dentro, o armazém era um labirinto de corredores escuros e salas empoeiradas. O cheiro de mofo e ferrugem impregnava o ar, criando uma atmosfera opressiva. Enquanto avançava cautelosamente, Lara ouviu vozes. Seguiu o som até uma sala no fundo do armazém, onde encontrou Sofia amarrada a uma cadeira com um capuz na cabeça. Diante dela estava um homem que Lara reconheceu imediatamente, o braço direito de Martel, um ex-agente da inteligência conhecido por sua crueldade e sua lealdade inabalável. "Vejo que finalmente chegou", disse o homem com um sorriso sádico. "Pensei que você fosse mais esperta, Lara, mas no final a emoção falou mais alto." Lara não respondeu. Seus olhos estavam fixos em Sofia, avaliando a situação e planejando sua ação. Sabia que precisava ser rápida e precisa, pois qualquer erro poderia custar a vida de sua irmã. A tensão era a frieza no olhar do homem era perturbadora, um reflexo da escuridão que habitava sua alma. Ele se movia com a desenvoltura de um predador, observando Lara como se ela fosse uma presa indefesa. "Você realmente acredita que pode me enfrentar?" provocou ele, a voz carregada de desprezo. "Eu tenho recursos, poder e uma lealdade que você jamais poderá compreender." Lara ignorou a provocação. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, analisando cada detalhe do ambiente, buscando uma brecha, uma oportunidade para atacar. O armazém era um labirinto de perigos e ela precisava ser astuta para sobreviver. Imagine-se em um jogo de xadrez, onde cada movimento é crucial e um erro pode significar a derrota. Era a situação em que Lara se encontrava. De repente, Sofia aproveitou um momento de distração do guarda e conseguiu se libertar das amarras. Com um golpe rápido e preciso, ela o derrubou no chão, pegando a arma que estava em sua posse. A ação foi inesperada, surpreendendo a todos. "Corra, Lara!" gritou Sofia, apontando a arma para o homem. Lara não hesitou. Avançou em direção ao guarda, desferindo uma série de golpes rápidos e precisos. A luta foi intensa e brutal, um confronto corpo a corpo em um espaço confinado.
Lara utilizou todas as suas habilidades, combinando técnica e força para neutralizar o adversário. Sofia, por sua vez, cobria as costas de Lara, mantendo os outros guardas à distância. Apesar da vantagem inicial, Lara e Sofia logo se viram cercadas por reforços. Os guardas, alertados pelo barulho da luta, convergiram para a sala, cercando-as por todos os lados. A situação era desesperadora, mas Lara e Sofia se recusaram a desistir. Lutaram com valentia e determinação, defendendo-se com unhas e dentes. Enquanto a luta se intensificava, Lara percebeu algo estranho. O homem, o braço direito de Martel, não parecia estar preocupado com a situação. Ele observava a luta com um sorriso enigmático no rosto, como se estivesse esperando por algo. Lara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo estava errado. De repente, as luzes do armazém se apagaram, mergulhando o local na escuridão total. O caos se instalou, com gritos e tiros ecoando por todos os lados. Lara e Sofia se abraçaram, tentando se proteger da violência. Imagine-se em um pesadelo, onde a escuridão esconde perigos inimagináveis e o medo paralisa seus sentidos. Quando as luzes finalmente se reacenderam, Lara e Sofia perceberam que estavam sozinhas. Os guardas haviam desaparecido e o homem, o braço direito de Martel, não estava mais na sala. Em seu lugar, havia uma mensagem escrita em letras vermelhas na parede. O jogo apenas começou. O pânico tomou conta de Lara. Aquele era um golpe baixo, uma armadilha cruel. Martel estava brincando com elas, usando-as como peças em um jogo perigoso. Lara sabia que precisava encontrar Martel, confrontá-lo e acabar com a conspiração de uma vez por todas. Mas como? Ele estava protegido, cercado por aliados poderosos, e a cada passo que Lara dava, o perigo aumentava. A sombra da conspiração se estendia, ameaçando engolir tudo o que ela amava. A luta estava longe de terminar, e Lara sabia que teria que lutar com todas as suas forças para proteger sua irmã e desmascarar a verdade. A mensagem rabiscada na parede, um prenúncio gélido, ressoava na mente de Lara como um eco persistente. A aparente vitória no armazém, a fuga momentânea do cerco, revelara-se uma ilusão, um mero prelúdio para uma fase ainda mais perigosa da conspiração. Martel, astuto e implacável, demonstrara que controlava os eventos com maestria, transformando Lara e Sofia em peões em um tabuleiro de xadrez global. A busca pela verdade, que outrora parecia um caminho linear, revelara-se um labirinto intrincado, repleto de becos sem saída e armadilhas mortais. A jornada, iniciada com a percepção de irregularidades nas operações governamentais, culminara em uma luta desesperada pela sobrevivência. Uma batalha contra forças obscuras que se infiltravam nos mais altos escalões do poder. A morte do professor Armando, um trauma do passado que assombrava Lara, ganhava agora um novo significado, conectando-se à teia de corrupção que se estendia por todo o mundo. A relutância inicial de Sofia, a irmã afastada, transformara-se em uma aliança improvável, forjada na urgência da crise e no amor fraternal. A investigação as conduzira a descobertas alarmantes. O controle da economia global nas mãos de um consórcio de magnatas inescrupulosos, a manipulação de mercados financeiros, a lavagem de dinheiro em paraísos fiscais e a figura enigmática de o arquiteto, o mentor por trás de tudo. Cada passo em direção à verdade revelava camadas ainda mais profundas de engano e traição, expondo a fragilidade das instituições democráticas e a ameaça à liberdade e à justiça. Lara compreendera com amargura que a luta contra a conspiração não se restringia a um confronto físico, mas era, sobretudo, uma batalha pela integridade, pela ética e pela defesa dos valores que outrora a inspiraram a seguir a carreira política. A ameaça a Isabela, a filha, fora o ponto de inflexão,
O momento em que a busca pela verdade se transformara em uma missão pessoal, uma promessa de proteger aqueles que amava a qualquer custo. Contudo, a aparente vulnerabilidade de Martel, sua prisão, não significava o fim da ameaça. Pelo contrário, a mensagem no armazém indicava que o jogo estava longe de terminar, que forças ainda mais poderosas estavam em ação, prontas para defender seus interesses a qualquer preço. A sensação de estar encurralada, de ser observada e manipulada, pairava sobre Lara, intensificando a angústia e a incerteza. Agora, diante do abismo, Lara e Sofia se encontravam em uma encruzilhada. A jornada as transformara, fortalecendo seus laços e revelando suas verdadeiras forças. A determinação de desmascarar o arquiteto e expor a conspiração permanecia inabalável, mesmo diante do perigo iminente. Em vista do que foi descoberto e considerando a complexidade da situação, resta questionar: até que ponto estamos dispostos a ir para defender nossos princípios e proteger aqueles que amamos, mesmo que isso signifique sacrificar tudo o que temos? A resposta, talvez, resida na coragem de enfrentar a escuridão e na esperança de um futuro mais justo e transparente.